Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na verdade, o que vocês estão vendo aqui hoje é a terceira aula. A gente está rindo, porque antes de começar, a Elô falou assim, não faz pergunta difícil. Ai, meu Deus. Ao menos. Gente, lembrando que isso aqui faz parte de um processo para vocês acompanharem os resultados dos nossos alunos. Essa seria, na verdade, a segunda aula que vocês estariam vendo, mas é a terceira, porque aconteceu um acidente com a segunda. Não me pergunte, não sei o que aconteceu, infelizmente o vídeo se perdeu, mas a aula aconteceu, né? Então nós estamos aqui na terceira aula para registrar um pouco do que a gente está conversando e também os resultados da Elô, tá bom? Espero que vocês gostem, a gente vai dançar uma música e depois a gente volta para atualizar vocês, fechou? Bora! Não faz pergunta difícil.
Só para atualizar vocês aqui rapidinho, galera. Nós, na aula passada, revisamos a primeira aula, né? E fizemos um pouco da marcação. A gente se aproximou um pouco mais dessa ideia de... Nós temos 3 marcações normalmente em cada lado, né? A gente chama isso de contratempo, apesar de não estar usando muito alguns termos. Sabe por quê? Uma coisa muito legal aconteceu na última aula. A Elô falou que algumas informações, alguns termos, algumas nomenclaturas deixavam ela mais nervosa do que facilitava o processo. E eu falei, poxa, que legal, se você tem noção do que não te ajuda, por que a gente vai ficar usando, né, esses termos? Por que eu preciso fazer isso? Né? Eu, como professor, me perguntei, e na hora que ela me esclareceu algumas coisas que não ajudavam, eu fui para outra direção. Então, às vezes o aluno ele facilita a sua vida como professor, te dizendo e te aproximando um pouco mais do que atrapalha ele, né? Do que não ajuda, do que atrapalha, enfim. E aí, a gente fala contratempo, mas eu deixei de usar. A gente pode falar de rápido, rápido, lento, ou 1, 2, 3. Não vai mexer em nada na minha metodologia e vai ajudar a nossa aluna a aprender. Então a gente está falando sobre essa marcação, sobre a perna que sobra, ela te ajuda e muito a se manter no ritmo, né? Então quando a gente faz essa marcação, vamos fazer juntos, Elô. A direita livre, a gente faz rápido, rápido, lento. Rápido, rápido, lento. Muito bom. Perceba a qualidade na marcação. Olha só que beleza. Muito bom. E aí quando essa perna ela vinha rápido para frente ou para trás, a gente tendia a acelerar, a gente tende a acelerar um pouco mais a marcação. Então pode acontecer lento, rápido, rápido, lento, rápido, rápido, lento, né? E aí acaba virando uma bola de neve. Então a gente falou sobre essa transferência aqui no lugar e também sobre a perna que sobra, que ela só vem quando você quiser que ela venha, quando ela for necessária, que é quando ela for marcar. Quando ela for marcar, ela vem para o lugar, certo? E aí, baseado nisso, a gente já está construindo uma nova ideia, que é o passeio. E aí eu fui mais sucinto no passeio, porque a Elô já é forrozeira. Então, quando eu fiz isso aqui, ela já logo conectou e falou sobre a abertura do forró. E aí a gente falou também que dá para fazer com dimensões diferentes, né? Só que existe uma perna aqui que é a perna mais importante do passeio. Qual é? É a perna que vai para trás. A perna que vai para trás ou a perna que vai para o lado? É, a que vai para o lado. Isso! É isso aí! Era isso que tu tava falando. Era isso que tu falou. Só que, né? A gente às vezes não escuta direito, às vezes eu escuto. Então, sai um som, mas eu escutei outro. Então a perna mais importante no passeio, nesse caso, é a perna que vai para o lado. Que eu falo que é a que vai atrás. Né? Exato. Por quê? Porque o nosso par precisa encaixar, né? Ele precisa se colocar ali no centro. Então, se ele tiver um espaço hábil, fica mais fácil. Agora a gente vai demonstrar para vocês. Então, a gente está na base lateral. Maravilha. Aí, começamos o passeio. E aí eu vou me colocando no centro. Isso aí. Show de bola. Ótimo. E a marcação aqui foi muito boa, graças ao nosso treino e essa dedicação que ela está tendo. Então, a marcação, ela é sempre presente. A gente querendo, olhando para ela ou não, ela está ali, né? Às vezes a gente marca sem perceber. E agora a gente está se aproximando um pouco mais dessa realidade de como a gente faz, não só o que a gente faz, certo? E aí também fizemos o passeio, que é essa marcação que a gente vai se deslocar pelo salão, que é bem similar à base do forró, que você já conhecia, certo? Muito bom, vamos na música. E vocês estão vendo um pouquinho da nossa terceira aula com a Heloísa. Heloísa Sintra.
A Elo, ela faz uns efeitos sonoros aqui quando a gente faz os movimentos. E aí, como estamos? Muito bom, né? Muito bom. Ótimo resultado. Parabéns, se afinizou muito bem com a marcação. Estou percebendo a mudança, evolução. O passeio foi tranquilo, tirou de letra. Na semana passada a gente fez o giro, né, para um lado e para o outro, falamos sobre ele, mas vocês não poderão desfrutar dessas informações, né? Só quem estava aqui presente na aula, né? Mas e a gente gente demonstrou hoje, né? exatamente, demonstramos e dançamos muito bem esse giro para um lado e para o outro. A Elo está muito bem. Comenta aí o que você está achando, né? Já curte, compartilha, exatamente, deixa seu like e não esquece que essa é a terceira aula, ainda teremos a quarta aula da Heloísa. Semana que vem sai mais uma aula com ela e também está saindo aula com Sabrina e Danilo, que são outros ganhadores, tá bom? Elo, se a gente quiser aprender a dançar, qual é o endereço que a gente vai procurar? Vem aqui na Casa da Dança, Rua Napoleão Laureano, 57. Na semana passada eu fiz essa pergunta assim de sopetão pra ela, peguei ela de surpresa e ela tava com o endereço na ponta da língua. Só que a gente perdeu esse momento, mas a gente não tem problema, a gente sabe como que foi gostoso, Foi bom né? demais. Essa terceira aula concluída com sucesso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na quarta aula. Um beijo, abraço e Até mais. até mais.